Seja muito bem-vindo. Estamos estudando as prescrições bíblicas para nossos problemas. No último programa falávamos sobre o problema da culpa e comentamos sobre o pecado de Davi e sua oração de confissão e perdão no Salmo 51. Ele orou dessa maneira: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Na primeira parte desse salmo, Davi revela que perspectiva ele tinha de Deus. Davi apelou para o grande amor, compaixão e misericórdia de Deus. Davi conhecia Deus e sabia do amor incondicional dele, que não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. Isto é graça. Quer dizer que não perdemos este amor por causa do nosso comportamento. Davi sabia que podia contar com o perdão de Deus. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei. Davi conhecia o seu Deus e sabia que teria perdão. Esta era a perspectiva que ele tinha de Deus. E qual era a perspectiva que Davi tinha do seu pecado? Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele reconheceu sua transgressão, quer dizer, sua desobediência deliberada, sua iniquidade ou sua inclinação para o que era errado, e seu pecado, ou seja, o seu erro. Ele reconheceu, ele tinha pecado contra Betseba e contra Urias, mas isso não era nada comparado ao fato de que tinha pecado contra Deus. Por isso ele orou: esconde o rosto dos meus pecados. A verdade é que Deus sempre vê nossos pecados, Deus vê tudo. Atente para a perspectiva que Davi tinha dele mesmo. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Ele conhecia sua condição de pecador. E se queremos acabar com o sentimento de culpa, é assim que devemos orar, reconhecendo a nossa condição de pecadores. Faça do Salmo 51 a sua oração de confissão. Se você tiver discernimento espiritual para fazer esta oração, demonstrará fé na graça de Deus e não sofrerá mais com a culpa. Davi orou: Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me, mais branco do que a neve serei. O hisopo era reservado pelos sacerdotes para os piores pecados, como o de assassinato, para o qual era prescrita a pena de morte, ou então para outros pecados aterradores. Davi expressou o que achava do seu pecado: era terrível. Lava-me é a palavra hebraica para pisotear. Era assim que eles lavavam as roupas. Eles punham as roupas à margem do rio, ensaboavam, pisavam nelas, e depois punham na água outra vez. Davi estava pedindo a Deus: Senhor, pode me pisotear, para tirar o meu pecado e a minha iniquidade de mim. Ele tinha a esperança de que, mesmo sendo o pior de todos os pecados, Deus o perdoaria. Ele sabia disso e orou: não me expulses da tua presença. Deus nunca desiste de ninguém. Davi sabia disto. Depois desse pecado, Davi ainda foi rei por 26 anos. Deus não o expulsou. Todos os seus pedidos foram respondidos. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. Davi falou da sua culpa. Ele provavelmente estava se referindo ao pecado de Urias, e a minha língua aclamará a tua justiça. Olha o discernimento de Davi. Às vezes as pessoas dizem: vocês acreditam que um homem como Davi cometeu esses pecados? Eu tenho outra pergunta para você. Dá para acreditar que um homem que viveu 1000 anos antes de Cristo tivesse tamanho discernimento?
Somos declarados justos não por causa dos nossos atos de justiça, mas por causa da morte de Cristo e do seu sacrifício. 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, Davi já sabia disto. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Davi sabia que se não fosse por um milagre de criação de Deus no seu interior, ele continuaria a pecar e a pecar e a pecar. Um cachorro late porque é cachorro, e eu peco porque sou pecador. Precisamos que Deus faça um milagre em nosso coração. Davi orou no Salmo 51. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Nos dias de Davi, a prescrição para o pecado e para o problema da culpa era levar um animal para o tabernáculo para ser sacrificado. O sacerdote intercedia pela pessoa e procedia com um ritual que simbolizava o perdão dela. Mas Davi compreendia que não era isso que o Senhor queria, porque orou: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Ele sabia que o que agradava a Deus era um espírito quebrantado e um coração contrito. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Davi sabia disso. As palavras contrito e quebrantado significam arrependimento por causa do pecado. Quando Jesus veio ao mundo, ele anunciou quais são as atitudes que nos fazem parte do seu reino e que mostram que temos os valores do reino dentro de nós. Qual é a primeira bem-aventurança, hein? Lembra? Qual foi? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quebrantamento. Você sabe o que é isto? Tenho certeza que algumas das pessoas que nos ouvem sabem o que é. Deus valoriza um coração quebrantado. Estar com o espírito quebrantado diante de Deus significa estar com seu espírito abalado por causa do pecado e dos seus erros. Você errou e isso deixou acabado, a ponto de dizer: tudo bem, Senhor, o que o Senhor quiser, na hora que quiser e onde quiser. Agora eu quero a sua vontade. Isto é um espírito quebrantado. Como você se sente sabendo que seu pecado entristece a Deus? Davi conhecia Deus e não apenas fingia que o conhecia. Ele sabia como Deus se sentia por causa do seu pecado, e isso deixava o seu coração quebrantado e contrito, e até o seu corpo também sofria. Por isso ele sabia que não era o sacrifício de animais que Deus queria, mas o seu coração moído de tristeza por causa do seu pecado. Davi tinha um projeto que considerava uma obra de Deus: os muros ao redor da cidade de Jerusalém. Davi os construiu porque protegiam a cidade. Neemias não foi o único que cuidou dos muros de Jerusalém. Neemias os restaurou e os reconstruiu. Davi os construiu como algo que Deus queria que ele fizesse. Ele mostrou este discernimento quando escreveu no seu salmo: por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Quando aparece a palavra Sião na Bíblia, ela está se referindo à comunidade espiritual. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Preste atenção numa coisa: sempre que existe liturgia, e a liturgia sempre está presente, encontramos este problema. O inimigo gosta de se intrometer e enfocar o ritual, quer seja o batismo ou o sacrifício de animais, e ele tenta nos impedir de ver o que o ritual realmente representa. Para os judeus era a circuncisão. Paulo afirmou: não, judeu é quem o é interiormente. A circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Para nós pode ser o batismo ou outras coisas que têm um sentido litúrgico. Davi estava à frente do seu tempo e reconhecia que Deus não se importava com a liturgia, nem com o sacrifício de animais, e nem com qualquer outro ritual. Ele sabia que Deus queria um espírito quebrantado.
sujeito à vontade dele. Por isso ele orou dizendo que se houvesse alguma coisa que ele pudesse fazer da sua vida, que fosse reconstruir os muros da cidade, ou qualquer outra coisa, ele faria para servir ao Senhor. Então, quando ele fizesse a vontade do Senhor, o Senhor se agradaria do sacrifício de animais e das ofertas queimadas. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Davi não cumpriria nenhum ritual, até que experimentasse essa contrição, esse espírito contrito. Davi sabia o que realmente importava para Deus. Que discernimento ele tinha? Ele sabia que com o coração quebrantado, um espírito contrito, ele estava pronto para confessar o seu pecado. Será que agora você está pronto para orar o Salmo 32? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando você puder fazer esta oração, você terá compreendido a mensagem do Salmo 51 e a prescrição para a culpa. Quando isso acontecer, você terá experimentado perdão nas 3 dimensões, vertical, horizontal e na dimensão interna. Essa é a prescrição de Deus para a culpa de todos nós e não apenas para a culpa de Davi. E agora preste atenção no desafio. Se você está lutando com a culpa, não gaste todo o seu dinheiro com psicólogos e terapias, tentando colocar um curativo sobre a ferida da culpa. Leia o Salmo 51, memorize-o e faça dele a sua oração todos os dias, até que você possa dizer, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Programe-se para estar conosco no próximo programa. Até lá então, Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.